sobre a nacionalização da arte brasileira. Aí é um pouco, ainda o dó de peito nessa época, o nacionalismo bem ufanista, mas é interessante. A rajada sanguinolenta que durante 4 anos devastou a Europa civilizada é a Guerra de 14 que ele está falando. Envolvendo o mundo inteiro no espesso véu de luto, veio a acordar, sacudir do doce torpor em que vivia, desde as nossas vitórias contra o Paraguai, a alva nacional. Paz, vamos lá. Viciados, escravizados pela sua própria ignorância, os nossos pobres operários nada produzem. Eles visavam um ensino que pudesse aprimorar o operário brasileiro, o ensino do desenho que pudesse aprimorar. Então, também como B.S. Burger, a intenção deles era justamente alcançar as classes trabalhadoras, desenho para as classes trabalhadoras. Bom, o problema é que naquela época havia os catálogos, e eles copiavam tudo dos catálogos com motivos, tá? E era ele absolutamente contra isso. Bom, vocês já leram, né? Vamos passar? Entretanto, já era tempo de tê-la, a nossa, a arte brasileira, inspirada na nossa flora esplendidamente bela e luxuriante, e na nossa fauna exótica e ainda desconhecida, típica e extravagante, sem precisar ir buscar motivos novos no infinito campo das combinações geométricas. Ele aceitava o geometrismo, mas um geometrismo baseado na flora e na fauna. Pode passar? Para se chegar a esse estado de perfeição e de independência, ao qual temos o direito e o dever de aspirar, faz-se preciso sacudir o pó das épocas atrasadas de colônia em que temos vivido. É necessário, pois, que cada um de nós seja si próprio. Está escrito exatamente como ele escreveu no jornal, né? A oficina transformar-se-á em uma ruidosa aula de desenho, onde se pense, se trace e se execute. Então era o pensar no desenho que ele reclamava. Pode passar? O que tínhamos naquela época? Vou deixar vocês com perguntas. Eu acho muito interessante que a Lúcia tenha montado este congresso baseado em questionamento, perguntas. Porque as perguntas muitas vezes são mais reveladoras do que as supostas verdades. Então, o que a gente tinha? Nacionalismo. Tradução de nossa matéria-prima cultural em linguagem europeia para ser aceita pelo colonizador. E será que nós temos isso hoje ainda? Seria reflexo do gosto europeu, que naquela época explorava o exotismo das nações periféricas? Será que esse nacionalismo seria reflexo disso? Apropriação da apropriação? Quer dizer, os europeus se apropriavam do exotismo das nações periféricas e nós estávamos nos apropriando da apropriação que os europeus faziam? Perguntas. Hibridismo? Próximo. O que temos positivo hoje e que eu defendo? Defendo com unhas e dentes. Diálogo nacional e internacional. Sim, as influências escolhidas e contextualizadas. Não à dependência cultural e ao neocolonialismo. Muito obrigada. Quis deixar acabar logo para deixar uns tempinhos para a gente conversar. Inclusive, quem tiver informações sobre esta época, me mandem. Me mandem através desse site. Gente, eu e Fernanda estamos fazendo uma pesquisa sobre a abordagem triangular, que gerou algo nefasto, que foi o retorno à cópia, e Teodoro Braga certamente me estrangularia, mas sem culpa, mas eu não tive culpa, juro. É só que eu não tive. Que aliás recomendo a imagem do ensino da arte, 7ª edição, que está revista e tem um prefácio que me acalenta, que é um prefácio do Emmanuel Aguirre. Eu nunca tive prefácios nos meus livros,
Tive desse, a primeira edição, e agora na 7ª edição eu tenho esse prefácio acalentador do Emmanuel. E Fernanda disse que o site para pesquisa sobre a abordagem triangular é este aí. Mas eu tenho 3 paixões e me divido entre essas 3 paixões, que são as metodologias. Por isso essa pesquisa sobre abordagem triangular, a história da ensino da arte, que é a minha paixão maior, confesso, né? Ela é amante, é meu amante, é a história, o marido certinho é a metodologia. E ainda tem um outro que é os problemas de museu, ensino da arte em museu, enfim, essa mediação cultural e social que me interessa muito com as ONGs, etc. Então, quem tiver alguma coisa pode mandar para a Fernanda sobre metodologia, abordagem triangular, manda para a Fernanda nesse site. E para mim, no meu e-mail, anamai@uol.com.br, para informações históricas. Os argentinos e peruanos que estão aí, me mandem informações. Nós estamos numa segunda onda de aproximação latino-americana. A primeira onda foi na década de 30. Um esforço enorme dos nossos companheiros educadores para integrar a América Latina, né? Foi um período de grandes reformas no Brasil. A reforma mais importante para mim foi a de Fernando Azevedo no Distrito Federal, a que deu mais importância à arte. Foi essa de Fernando de Azevedo, que era um intelectual paulista. E Fernando de Azevedo, quando era o equivalente a ministro de Educação, o nome não era esse, mas era o equivalente, ele construiu muitas escolas. Cada escola ele dava o nome de um país latino-americano e chamava o presidente para inaugurar a escola, e os presidentes vinham. Você imagina como a educação era poderosa naquela época. Imagina um presidente vir aqui hoje, de um país latino-americano, vir aqui hoje inaugurar uma escola com o nome do país. Não vem. Tem coisas mais importantes na economia para resolver. Mas naquela época vinham. E o diálogo era constante. A melhor análise dessa reforma Fernando Azevedo foi escrita por um chileno, não sei se alguém do Chile adora estar aqui, chamado Gerardo Seguel. E um homem extraordinário, um poeta do grupo de Neruda, um professor de desenho e que escreveu um livro sobre desenho infantil. E ele foi a melhor análise. E ele publicou essa análise em várias revistas europeias. Então, agora nós estamos nessa segunda onda. Então, vamos aproveitá-la. Então, vamos nos intercomunicar. Alguma pergunta? Não vai embora ainda, que tem avisos importantes para dar, viu? As programações mudaram, os locais, e precisa avisar, tá? Então, se não tem perguntas, passa as informações, né? Olha, obrigadíssimo, foi um prazer. Tem? Desculpa. Hein? Quando sai seu livro? Boa pergunta. Eu acho que preciso de Lúcia, porque eu me lembro de um livro que eu fiz, o Tópicos Utópicos. Lúcia resolveu ir lá para casa, eu não tinha nada digitado. O Edwin se encarregou se encarregou de digitar, de mandar a turma dele digitar, e Lúcia sentou junto de mim, e uma semana, de manhã a de noite, e me obrigando a não sair do computador. Só assim eu não saí. Acho que eu estou precisando de Lúcia de novo, mas ela está ocupada demais. Mas não sei, vamos ver.